Bem, estamos gravando. A partir de agora vamos entrar em modo aula. Boa noite novamente a todos. Hoje nós vamos falar de uma OMC, certo? Mas antes de falar da OMC, eu queria, como eu não sei como foi o conteúdo que foi dado para vocês ao longo dos últimos meses pela professora Jessie, mas eu estou à frente de uma negociação com um cliente novo, em uma importação no exterior. Eu achei interessante mostrar para vocês umas cláusulas de contrato. Boa noite, Herbert. Quero mostrar aqui para vocês. Não se preocupe, isso aqui eu não vou mostrar o nome do comprador, nem do vendedor, nem do que se trata. Eu vou focar aqui só em mostrar para vocês um texto relativamente padronizado do que se considera em contratos internacionais. Os contratos internacionais, eles são bem diretos, sabe? Eles não perdem tempo com muito advoguês, né? Assim, com conteúdo técnico, legal, muito pesado. Porque os contratos internacionais de compra e venda, eles estão muito atrelados ao que está sendo negociado e como vai ser trabalhada a negociação. Eles tendem a ser mais sucintos do que alguns contratos padrões que empresas brasileiras costumam fazer entre si. Por exemplo, nesse contrato em específico, ele começa deixando claro que o produto vai ser vendido em sacos de 25 quilos, em pallets, colocados em containers. Ele garante que o contrato irá ocorrer no máximo até o final de agosto deste ano, podendo sair de qualquer porto da China com destino ao PECEM. Boa noite, Pedro. Deixar claro que transbordo é permitido. Acredito que todo mundo já sabe o que é transbordo, mas para os que não sabem, transbordo é quando uma carga para em um porto intermediário para trocar de navio e poder seguir viagem. Forma de pagamento: 20% por transferência bancária, adiantado, em até 3 dias após a assinatura dessa proforma invoice. O valor a ser pago desse adiantamento é esse. Saldo de 80% por transferência bancária, a ser pago com 10 dias antes da data prevista de chegada da mercadoria ao Brasil. Porque aí começam as pequenos detalhes, nas cascas de banana. 10 dias do ETA. ETA é data prevista de chegada. Então, você consegue ter essa data desde a hora que a carga embarca. Não quer dizer que essa data vai ser realidade. Em qualquer momento, seja com navio em alto mar, seja devido a um transbordo, em qualquer momento, a carga pode sofrer atrasos e a data real de chegada dela mudar. Porém, isso não afeta a data estimada, que é a data original que a carga deveria chegar. Então, por esse contrato, se algum motivo a carga atrasar em relação à data que irá chegar aqui, isso não dá direito ao comprador de atrasar o pagamento. O pagamento tem que ocorrer 10 dias sobre a data original. Independente dessa data original, se cumprir ou não. Não é mérito do contrato possíveis atrasos do navio. Ok? Quantidade negociada. A quantidade embarcada pode ser mais ou menos 10% sobre a opção do comprador. Ou seja, nesse contrato, vamos dizer que eu estou negociando 300 toneladas de um produto, em sacos de 25 quilos. No contrato, ele está dizendo que ele pode mandar desde 270 toneladas a 330 toneladas. Pode haver uma variação na carga embarcada. Porto de carregamento, porto de destino, de qualquer lugar da China, para porto do PECEM por via marítima.
cobranças bancárias. Todas as cobranças bancárias, uma vez fora da China, são por conta do comprador. Aí, qualidade, quantidade, peso. Aí temos aqui um grande ponto, com vários subpontos, falando sobre o produto, sobre a qualidade do produto, as avaliações técnicas, as análises, as garantias sobre pesos, composição química. Aí aqui já é algo mais denso. Como eu queria só mostrar para vocês como é, eu não vou entrar muito a fundo. Ó, o vendedor pode, não será culpado por qualquer falha ou atraso na entrega da mercadoria como um todo, ou parte da mercadoria, de acordo com confirmações de embarque ou consequência de qualquer força maior que incidiu sobre a carga. É requisitado que o comprador deva sempre cotar o maior número de opções de confirmações de carta de crédito que possam ser abertas em favor do comprador, do vendedor, desculpe. A outra parte importante aqui, arbitração e leis. Esse contrato em específico, eu achei ele genial pelo lado do vendedor, certo? Porque olha o que ele fez aqui, ó. Sobre as leis existentes e para arbitração, o local de arbitração tem que ser a China e tudo será feito, ó, de acordo com a China. A lei que governa este contrato deverá ser a lei chinesa. Os termos da Convenção das Nações Unidas sobre Contratos Internacionais de Vendas de Bens, de 1980, a Convenção de Viena, está expressamente excluída para aplicação desse acordo. Ou seja, não sei se vocês chegaram a ver isso, sobre a Convenção de Viena, sobre a relação da Convenção das Nações Unidas, que regem contratos internacionais de venda de bens. Não sei se vocês viram sobre isso. Independente de terem visto, este contrato específico, o vendedor pegou toda a convenção e jogou no lixo. Porque ele deixou claro que não me interessa o que as Nações Unidas dizem. Se você vai fazer negócio comigo, você vai seguir as leis da China. E somente da China. E se tiver que ter problema na justiça, vai ter que ser julgado aqui na China. Então, não é um contrato muito vantajoso para o comprador, caso dê problema. Porque o governo chinês e a justiça chinesa, ela é altamente parcial em favor da sua própria população. Então, porém, por diversos fatores, o meu cliente aceitou essas condições. Mas é só para mostrar para vocês que convenção não é regra. Se eu botar num contrato que aquela convenção, aquele acordo internacional, não vai servir de nada na nossa relação, e ambas as partes assinarem, assim será. Um contrato desse sobrepõe qualquer acordo internacional, qualquer convenção internacional. Ambas as partes, de bom grado, reconheceram as informações e aceitaram as informações. Forma de pagamento. Aí sobre o pagamento, carta de crédito. Aí que são os termos técnicos em relação a pagamento, que carta de crédito demora vários dias úteis até cair na conta, que se você paga com carta de crédito, o comprador tem que levar isso em consideração. Força maior. Outra coisa importante. Nenhuma das partes será culpada por nenhuma falha de performance ou atraso na performance causado por atos divinos. Olha que coisa legal. Perturbação industrial, guerra, declarada ou não, comoção civil, perigos do mar, regulamentos mandatórios ou voluntários emitidos ou requisitados por qualquer autoridade governamental. Boa noite, Virgínia. Onde eu estava? Nananana. Parada total de maquinário, equipamento ou estruturas dos terminais marítimos e de transporte.
Basicamente, e qualquer outra coisa acima do controle razoável, aqui chamado de força maior. Essa é uma cláusula importantíssima em qualquer contrato internacional. E não se preocupe que eu vou, mais à frente, quando passarmos essa parte de MC, entrar efetivamente em contratos, e todos esses termos eu vou debater com vocês um a um, bem devagarzinho, bem direitinho. O que só me adiantar, porque como é algo que eu peguei hoje, eu achei muito interessante para mostrar para vocês. Aí, regra sobre força maior também exclui mudanças do governo chinês em relação às leis, a política de negociação, exportação e taxas. Isso aqui é pão com manteiga, é o beabá de qualquer relação com a China. Porque tudo na China muda toda semana. Toda semana, leis, portarias, tributos, valores, tudo muda na China por semana. Se você já não tiver um contrato assinado, se você começou a negociação hoje é quinta-feira. Se eu não assinar contrato até amanhã, segunda-feira vai ter algum reajuste no nosso acordo antes de assinarmos o contrato. Para vocês terem ideia, eu trago muita importação atualmente de material EPI, máscaras, eu trago os testes rápidos do Covid, que são usados na população. Tudo isso a minha empresa intermedia. Todo santo dia é uma confusão. Todo santo dia algo muda. O preço de uma máscara sobe 1 centavo, o preço de uma matéria-prima sobe 2 centavos, o governo chinês manda uma portaria nova, aí o produto que até ontem podia sair da China, hoje já não pode mais. Para sair tem que ter um novo certificado, aí esse certificado vai demorar uma semana, aí quando sai esse certificado, sai uma nova portaria querendo um novo certificado, e as coisas vão atrasando, e as coisas vão complicando. Então, já sabendo que na China tudo é volátil, sempre existem essas cláusulas aonde qualquer mudança ou impulsividade do governo chinês é considerado força maior. Ninguém se responsabiliza por mudanças governamentais da noite para o dia. Não na China. Aí a parte que estiver ativando força maior deve notificar a outra parte até 15 dias para que ela esteja ciente. Aí aqui sobre objeções. Nananana. Esse aqui é legal. Qualquer revisão escrita de qualquer uma das partes sobre esse contrato não tem efeito neste contrato, a não ser que esteja revisado e confirmado com assinatura e carimbo por ambos, compradores e vendedores. Então, qualquer coisa que seja escrito de caneta que queira alterar esse contrato, tem que ser feita à parte e tem que ser assinado e carimbado por ambas as partes. Eu não posso só, depois de assinado e carimbado, escrever algo em cima do papel escrito e dizer que aquilo está valendo. Tem que ter um novo documento revisado, com um texto incluído na escrita original, ou um documento à parte que todo mundo tem que assinar. Aí, dados bancários, assinatura de comprador e vendedor, morreu. Alguém quer fazer uma pergunta sobre algo do que eu mostrei em relação ao contrato? Antes de entrarmos em OMC? Ninguém? Ok, pessoas. Pois vamos em frente. Tranquilo. Todo mundo vendo o PowerPoint? Então, hoje vamos focar na OMC, Organização Mundial do Comércio. Por que vamos focar nela? Assim como as Nações Unidas, a OMC é uma entidade muito importante que rege qualquer relação contratual internacional de compra e venda, seja de bens ou de serviços. Então, é importante vocês entenderem
que peso um contrato internacional tem, quantas as entidades, a estrutura por trás dos contratos internacionais que as empresas assinam. Como a maioria de vocês são de um semestre avançado, eu quero supor que a maioria de vocês já viu esse conteúdo de OMC, seja com o professor Felipe Guidon, na disciplina de operações no mercado internacional, seja em outra disciplina. Então, de uma forma ou de outra, superem comigo esse momento, caso estejam revendo um conteúdo pela segunda ou terceira ou quarta vez, mas vamos em frente com calma, em respeito aos alunos que possam não ter visto nada sobre isso ainda. Como o mundo estava pós-Segunda Guerra? Assim que terminou a Segunda Guerra, como estavam as organizações internacionais do mundo? A ONU surgiu devido à nova ordem política, com a função primordial de manutenção da paz e missões humanitárias e missões de manutenção da paz no mundo, para impedir que uma terceira guerra mundial pudesse um dia surgir. Derivada dela, surgiu as ordens econômicas, como o FMI, o BIRD e a OIC, para controlar e reger a economia internacional, de forma a equilibrar as relações econômicas entre os países, que não deixava de ser uma forma de evitar atrito entre nações que pudesse gerar situações de violência e conflitos armados. Muitas vezes, qualquer conflito, hoje, os dois maiores causadores de conflitos armados são diferenças ideológicas, religiosas, ou alguma questão econômica. Então, quando surgiu o FMI, o BIRD e a OIC, eles tinham uma pegada econômica, óbvio, mas com o viés de equilibrar as relações econômicas de negociação entre os países, para que isso não gerasse nenhum conflito ou atrito ou desgaste entre nações que pudesse escalar e se tornar uma situação mais grave no futuro. Especificamente, para podermos chegar no OMC, nós vamos focar na OIC, que foi através da OIC que se evoluiu e chegamos na OMC. A OIC, a Organização Internacional do Comércio, ela é envolvida em negociações e intermediações para incentivar o comércio internacional, como parte de um conjunto de organizações para modelar a nova ordem. Qual era o problema da OIC? Primeiro foi, os Estados Unidos não consideravam a OIC uma entidade significativa. E os Estados Unidos, como a força econômica que ao não dar o devido reconhecimento a uma entidade, que o papel era mediar e conciliar acordos econômicos, isso gerava um grande problema. Então, no lugar de considerar a OIC como uma entidade mediadora, foi proposta uma reunião informal onde iriam se discutir os assuntos específicos de comércio entre as nações, que era organizado pela OIC. É diferente dela ter um poder, ela não tinha poder legal, ela não tinha força legal sobre as relações comerciais. Ela organizava os debates, ela trazia à mesa as nações que precisavam chegar em acordos e realizar acordos internacionais, mas caso qualquer acordo ali firmado fosse desobedecido, ela não tinha poder de fazer nada sobre isso. Ela só podia sentar e chorar, reclamar. Mas, assim, ela não tinha peso legal. E isso foi uma problemática muito grande para que a OIC tivesse eficiência. Mas, considerando esse modelo, onde ela apenas intermediava negociação entre países, e que, dando certo ou não, nada ela poderia fazer sobre isso, iniciou-se com a criação do GATT em 47, que o GATT é o Acordo Geral para Tarifas e Negociação. Características do GATT. Primeiramente, liberação econômica do comércio internacional. Essa era a premissa do GATT. Era o projeto, era a raiz da entidade. A função do GATT era fazer com que
a economia mundial se globalizasse e os países e nações pudessem comercializar livremente entre elas. Tornar o mundo menor, todos mais próximos. Quais eram os princípios básicos do GATT? Tarifas aduaneiras como único instrumento de proteção, a serem constantemente trabalhados no sentido de diminuição e eliminação. Lembrando que esse trabalhado, por que ele está entre aspas? Porque o GATT, como uma consequência da OIC, ele não tem poder legal. Esse trabalhado é porque ele tem que lutar, se esforçar, intermediar, passar a mão na cabeça, agradar os dois lados, fazer de tudo para que, por livre e espontânea vontade, nunca por pressão, os países andassem em direção a diminuir ou mesmo eliminar suas tarifas e barreiras aduaneiras. Outro princípio básico do GATT era tarifas e benefícios serem estendidos em todas as partes, não haver favoritismo. Isso aí, ele criou essa regra levando em consideração a referência à nação mais favorecida, pois a nação mais favorecida é um termo existente no comércio exterior e que, como o nome mesmo deixa claro, subentendido, são regras que favorecem países em específico. O GATT, ele era contra isso. Ele era contra haver vantagens específicas para países específicos. Ele era a favor que todo mundo tivesse o mesmo direito e as mesmas regras, de forma que o jogo fosse nivelado para todo mundo. Quais são as regras básicas criadas pelo GATT? Não discriminação entre produtos, eliminação das restrições quantitativas, as cotas. Não acho que nenhum de vocês é da época das cotas, mas na final dos anos 80, começo dos anos 90, o Brasil ainda tinha cota. Se você quisesse, vou dar um exemplo, o grupo, hoje, o finado grupo Parque Recreio, ele trazia muita bebida. Na época das cotas, se ele quisesse trazer uísque, ele só podia trazer 5.000 garrafas de uísque por mês. Não estamos falando de valor. É diferente da questão da habilitação do Siscomex de uma empresa. Eu não estou falando aqui de radar expresso, limitado, ilimitado, poder trazer 50 mil, 150 mil, ou quantidades ilimitadas em moeda estrangeira. É diferente. Na época das cotas, era em relação ao produto. Não me interessa se eram 5.000 garrafas de Teacher, que custa R$10, ou se eram 5.000 garrafas de Blue Label, custando R$800. Seriam 5.000 garrafas. Ponto final. A cota ela era ligada ao produto, não ao valor do produto. Então, era muito problemático isso. E essas cotas não eram revisadas. Hoje em dia, uma empresa que é habilitada no radar expresso, do qual ele pode importar semestralmente $50.000, rapidamente, com 2 meses, ele tem como pleitear um aumento desse limite, para passar de expresso para limitado, ou de limitado para ilimitado. Já as cotas, não. Elas eram fixas, revisadas anualmente. Quando revisadas, foi por conta das cotas que o contrabando mais evoluiu no mundo e no Brasil. Foi por conta das cotas que houve o auge de contrabando de produtos, o auge de bebida falsificada. Hoje em dia, eu acho que ninguém mais nem fala isso. Mas quando eu era novo, mais assim, pré-adolescente, e eu sentava na mesa com meu pai, meus tios, com pessoas que bebiam, eu lembro bem disso, quando eles chegavam no restaurante e pediam uma dose de uísque, eles pediam para ver a garrafa, porque eles iam testar se a garrafa era original ou não. Eles balançavam para ver se fazia espuma, eles olhavam se tinha um selo de entrada no Brasil, se tinha algumas marcas de rotulagem que eram obrigatórias, que era para ver se eles não estavam comprando bebida falsificada. Porque era muito comum haver bebida falsificada em qualquer restaurante, por conta das cotas. Então, o GATT tentou, de todas as formas, eliminar as cotas. Não era interessante. Não fazia sentido você gerar cotas de produtos. Não na visão do GATT.
E, por último, a redução progressiva das tarifas alfandegárias. Tudo isso em busca de quê? De liberar a economia mundial. Que todos os países negociem entre si de forma igualitária. Ok até aqui? O GATT, ele era um fórum informal. Lembra novamente, o GATT nem a OIC tem característica legal. Ele não tem força legal para forçar nenhuma nação a fazer nada. Então, tudo que ele debatia, tudo que ele reunia, tudo que ele trazia à mesa, tinha que ser acordado entre os países, mas que se fosse desacordado, o GATT não tinha como obrigar ninguém a respeitar o contrato assinado. Porque não haviam leis específicas para comércio internacional. Era um acordo. Era um acordo de cavalheiros. Era a lógica do tipo, a minha palavra conta. Só que 4 anos depois, 2 anos depois, 1 ano depois, existe uma eleição, muda o presidente do país, e o novo presidente diz, eu não concordo com o que o antigo presidente fez. E não tinha nada que pudesse ser feito para mudar isso. Que era o mais comum. Não achem também que os países com descaso quebravam os acordos negociados no GATT. Normalmente, os acordos que eram quebrados ocorriam quando mudava o governo. Quando a pessoa no poder mudava, esses acordos normalmente eram quebrados ou alterados. Sobre a tomada de decisão, tudo que era negociado no GATT tinha que seguir o princípio da unanimidade. Porque as negociações não é bilateral. A função do GATT não é botar na mesa Brasil e Argentina para fazer um acordo. O GATT botava na mesma mesa Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, Venezuela, Colômbia, e fazia todos eles acordarem em um acordo comercial. Então, não era bilateral, era multilateral. Para uma negociação multilateral funcionar, tinha que ser unânime. Pois se um país discordasse, o acordo ia quebrar. Devido à dificuldade de consenso, por ser unânime, todas as rodadas, como eram chamadas, os eventos de debate do GATT, levavam anos, às vezes mais de décadas. Para você ter noção, as rodadas Dillon, que cada rodada tem um nome, certo? Tem um codinome. É que nem a operação da Polícia Federal. Então, Operação Buraco de Tatu. É só uma referência do que se tratava aquele tema. Operação Lava Jato. Da mesma forma, as rodadas de negócios do GATT levavam nomes. Para você ter noção, 4 rodadas, a Dillon, a Kennedy, a Tóquio e a Uruguai, juntas, demoraram 45 anos para serem finalizadas. Imagine aí quantos presidentes entram e saem, e aí precisa voltar para o começo, rever as primeiras coisas que já tinham sido acordadas, e os anos passando, e os anos passando. E tudo isso, anos e décadas, para fazer acordos que, uma vez assinados, qualquer um podia quebrar a qualquer momento e não ia pagar nada por isso. Ficava por isso mesmo. Entendem o quão frustrante isso era? A meta inicial do GATT era criar um tipo de zona alfandegária mundial, com acordos bilaterais, aonde, primeiramente, o GATT iria organizar e nivelar o comércio de bens e mercadorias industriais no mundo. Quando isso estivesse resolvido, ele iria debater a negociação internacional sobre serviços, tecnologia e propriedade intelectual. E, por último, ele iria debater regras de relação internacional e comércio voltada à agricultura. As 3 primeiras rodadas se concentraram nas regras somente do nível 1, bens e mercadorias de indústria. Ou seja, nesses 45 anos, você pode colocar que por baixo, uns 33 anos foram gastos em um dos 3 viés que era a premissa básica do GATT. Décadas se passaram e ele não saiu do primeiro ponto. As negociações são avançadas
com foco principalmente em têxtil, calçado e siderurgia. Porque são as áreas que mais havia protecionismo antes de tudo, antes de haverem entidades internacionais. Antes do mundo se globalizar e se abrir, as áreas cujos países mais forçavam e detinham pressão na negociação internacional era a área têxtil, calçado e siderúrgico. Por causa das pressões por parte dos países envolvidos, os temas do segundo nível, serviço, tecnologia, propriedade intelectual, começaram a ser trabalhados. Agora, assim, óbvio, por que os países mais desenvolvidos estavam pressionando o GATT a partir para o segundo nível, serviço e tecnologia? Porque se o país ele é desenvolvido, necessidades básicas como bens e mercadorias, ele já tinha isso resolvido. Toda a parte industrial dos países do primeiro mundo já está bem solucionada. Diferente de países de terceiro mundo, que às vezes não tem um pátio fabril estruturado. Ainda precisa, né, estar preocupado em negociar matérias-primas básicas. Os países do primeiro mundo já estavam anos-luz à frente. Não queriam mais perder tempo debatendo um segmento do mercado mundial que para eles já estava muito bem resolvido. Então, por pura pressão, começou em 86 a rodada do Uruguai, que foi para debater serviços, tecnologia e propriedade intelectual. E foram 8 anos de negociação até que foram assinados os seguintes acordos. O GATS, Acordo Geral sobre o Comércio de Serviço, o TRIPS, que é o Comércio e Propriedade Intelectual, e o TRIM, que é para Comércio e Medidas de Investimento. Cada um deles tinha um foco. O GATS era focado nas relações internacionais, visando consultoria, comunicação, construção, engenharia, educação, meio ambiente, turismo, cultura, esporte, etc. O TRIPS já tinha como função organizar e proteger as patentes mundiais, os direitos e royalties sobre produtos e tecnologias que estivessem sendo negociados internacionalmente. E o TRIM, que tinha como função controlar os investimentos estrangeiros, a moeda, o câmbio, a divisa. O TRIM ele era uma entidade muito mais, como o nome dela, de investimento, financeira. O TRIPS era para proteção de marcas e patentes. E o GATS, aí sim, para a relação comercial nos serviços. E isso tudo foi o que compôs a rodada do Uruguai. Então, em 94, foi quando acabou a rodada do Uruguai. E foi assinado a Ata de Marrakech. A Ata de Marrakech serviu para unificar todos os acordos assinados no final da rodada do Uruguai, juntamente com os acordos assinados nas 3 primeiras rodadas, visando bens e mercadorias, e unificando isso tudo em uma nova entidade, que é a OMC, que é o real foco do nosso conteúdo. A OMC, oficialmente, ela começou a operar em 1º de janeiro de 95. Começou com 124 países e hoje conta com 153. Com sede em Genebra, na Suíça. E já tivemos brasileiro, acredito que ele está lá, o Roberto Azevedo, como diretor-geral. A OMC é uma organização internacional. Agora, essa é a grande divisão de águas na relação internacional de entidades multilaterais. A OMC, diferente do GATT, diferente da OIC, ela tem personalidade jurídica. Os estados passaram a ser membros de uma organização jurídica. Ou seja, na hora que um estado aceita entrar na OMC, ele é obrigado por contrato, por lei, a obedecer qualquer acordo votado e aprovado na OMC. Com isso, a OMC iria ter os instrumentos para obrigar os estados a respeitar as regras. Acabou a farra do boi, de eu assino o contrato hoje e amanhã eu volto atrás. Meu governo abre mão desse imposto para você, mudei de ideia. Agora não mais isso.
Qualquer acordo entre os países membros da OMC são forçados a serem mantidos indefinidamente. Se quiserem alterar, é como alterar uma lei. Tem que sentar todo mundo de novo, debater, discutir e votar a mudança. Enquanto não for aprovado, você será obrigado a seguir as regras. Ou isso, ou você pode até mesmo ser expulso da OMC e virar um pária no mercado internacional, perdendo todos os benefícios que a OMC gera. O primeiro anexo da OMC, como ele disse, ele herda todos os acordos que o GATT tinha. Só que na época, os acordos do GATT, se a galera desrespeitasse, não dava em nada. Agora, se desrespeitar, vai ser punido legalmente. Processado, pode ser multado, punido, barrado, tarifado. As atribuições da OMC. Servir de fórum para negociação internacional, implantar e operar acordos multilaterais. Veja aqui já uma mudança. Agora ela implanta, ela opera, ela faz. O acordo internacional acordado, a OMC tem poder para ir lá e fazer acontecer. Não é mais coordenar, ou supervisionar, ou vistoriar. É fazer, implementar. Administrar um sistema de regras e procedimentos relativo à solução de controvérsias. Alguma dúvida? Silêncio. 14 alminhas. Um silêncio. Mas vamos nós. Ok, tudo certo. Princípios básicos da OMC. O compromisso único. A OMC ela é multilateral. Os Estados-membros são obrigados a concordar com todos os temas negociados, e não somente ao que interessa. O que isso quer dizer? Você pode, todo mundo, todos os países membros votam, mas qualquer coisa que você votou contra e foi aprovado, você vai ter que obedecer. Não tem isso de esse acordo eu concordo, esse acordo eu não concordo. Você vai ter que seguir as regras de todos os acordos que forem aprovados. Você não pode escolher que acordos lhe interessar. E a OMC, ela otorgou a cláusula de nação mais favorecida, mas de forma diferente de como era. No passado, a nação mais favorecida existiam acordos que beneficiavam algumas nações específicas. Agora, a cláusula de nações mais favorecidas é qualquer acordo que dois países façam entre si, fora do ambiente da OMC, que não foi, ou seja, não foi a OMC que votou, não é um acordo da OMC. É um acordo bilateral entre dois governos de forma direta. Se a OMC descobrir esse acordo, ela pode forçar esses países a estender o benefício desse acordo para todos os membros da OMC. Ou seja, países da OMC não vão conseguir excluir outros países de nenhum acordo que eles possam vir a fazer. É todo mundo ou ninguém. Isso é a atual nação mais favorecida. Cada país membro possui um voto, não importa o tamanho da economia do voto. Então, cada país tem um voto, tem peso 1. Mas a votação, ela pode ter vários pesos. No geral, as votações têm que ser de consenso unânime, por conta do princípio do multilateralismo. Porém, quando o consenso não é possível, existe a regra de 2/3 ou 3/4. Depende do tema. Então, entrada de um novo país na OMC tem que ser unânime, sempre ganha, óbvio. Então, não vou ficar batendo a tecla do unânime. Entrada de um novo país na OMC tem que ter, no mínimo, 2/3 de voto a favor. Alterar um acordo tem que ter, no mínimo, 2/3 de voto a favor. Interpretação de acordo tem que ter, no mínimo, 3/4 de votos a favor.
E a aplicação de salvaguarda, o waiver, tem que ter no mínimo 3/4 de votos a favor. Aí vamos lá. Uma emenda a acordo votado por 2/3 dos membros só vale, e esses são os asteriscozinhos, tipo o Azinho e o Bzinho. Quando eu digo que uma mudança num acordo tem que ter 2/3 de aprovação, isso vale. Mas se for por 2/3 ao invés de unânime, só vai valer a alteração nos países que votaram a favor, nesses 2/3. O 1/3 que não votou a favor da emenda não será obrigado a seguir a emenda. Entenderam? Em caso de votação de 2/3, na alteração de uma emenda, essa alteração só vale para os 2/3 que votaram a favor. Acima de 2/3, 3/4 ou unânime, todos os Estados-membros são obrigados a implementar a emenda. Ficou claro? O waiver, ou salvaguarda, é a possibilidade de um país-membro pedir adiamento de entrada em vigor. Ou seja, foi votado uma nova emenda ou foi feita uma alteração em um acordo. Um país pode solicitar uma votação de waiver, aonde ele pede, pessoal, foi aprovado esse novo acordo. Eu preciso que esse novo acordo só entre em vigor daqui 5 anos, que é o período que eu vou ter para adaptar o meu país para poder cumprir esse acordo. Então, eu quero pedir uma salvaguarda de adiamento de 5 anos da entrada em vigor desse contrato, ou desse novo acordo. Então, isso é o waiver, isso é o salvaguarda. É adiar a entrada de vigor de acordos. Ok? Quando você pede isso, eles são checados e avaliados por uma comissão da OMC e votados pelos países membros. Os acordos são sempre votados pela regra da unanimidade. Para ajudar no processo, os países podem fazer clubinhos. É só pensar na época do GATT. Lembra que eu falei que 4 rodadas de negócio do GATT demorou 45 anos? Porque era necessário que todo mundo entrasse em acordo sobre o tema? Para evitar que outros 45 anos ocorressem na OMC, eles criaram os chamados Green Rooms, que são salas verdes. O que é isso? Cada grupo pequeno de país pode se reunir por conta própria. É lobby, pronto. A melhor forma de eu dizer é lobby. Existe um projeto de acordo comercial na OMC. Eu, Brasil, quero muito que esse acordo passe. Para eu não ter que depender de todo mundo chegar lá, votar, aí não conseguir, aí volta a rever para votar de novo. Antes de eu solicitar o agendamento da votação, eu posso sair me reunindo com os governantes dos países, seja um a um, ou seja em grupinhos de 3, 4 e 5, e fazer acordo. Ó, galera, vamos votar aqui, vamos aprovar esse acordo que eu estou precisando, vamos fazer aqui e tal. Eu fico te devendo uma, bababá, bababim, vamos aqui acolá. São acordos. É lobismo. Os países fazem lobbies para que quando uma emenda ou uma inclusão de novo país ou um novo acordo chegue para ser votado, já está decidida a votação. A galera que quer ganhar já sabe que vai ganhar. Alguém falou alguma coisa? Ah, não. Achei ter ouvido alguém falando. Então, ou seja, os estados são condutores das decisões. Normalmente, quando algo vai ser votado no MC, dificilmente o resultado é uma surpresa. Todo mundo já sabe se vai ser ganho ou não. A votação acaba virando só mesmo pro forma do que vai acontecer. Uma vez que um acordo é votado e aprovado, a OMC não é ela que vai chegar em cada país e mexer nas leis, alterar as regras para que seja cumprido, não. Cabe a cada país dar os seus pulos para implementar as medidas acordadas. A OMC, ela supervisiona, ela fiscaliza e ela pode até assistir a consultoria técnica, dependendo do país que peça, da necessidade daquele país. Mas é problema do país resolver. Para alterar, para eu me adaptar a esse novo acordo, eu vou ter um gasto de não sei quantos bilhões. Te vira. Te vira.
Irá. Foi votado, foi passado, entrou na festa para dançar. Te vira. Eu posso até te ajudar. Vamos aqui. Vou mandar aqui uns economistas da OMC para conversar com o seu ministro da Economia. Vamos botar eles aqui para quebrar a cabeça, achar umas soluções. Mas no final do dia, você tem até aquela data, naquele dia, seja a data original, ou seja uma data postergada por uma salvaguarda, um waiver, para fazer valer. E se quando passar esse dia não estiver valendo, você vai ser punido. Te vira. Principal destaque da OMC é o órgão de solução de controvérsias. Obviamente que uma entidade que junta centenas de países, cada um com um governo, com uma crença, um credo, um idioma, uma filosofia, um pensamento ideológico, é óbvio que esse pessoal é tudo se matando. Óbvio. Não é um bando de amiguinhos sentados conversando. Principalmente porque a OMC ela tem um peso legal, jurídico, voltado à economia. A OMC não é politicagem. Politicagem é a ONU. Na ONU, todo mundo é amiguinho. Você vê na ONU, todo mundo sentado, coleguinha vai lá no palanque, dá a opinião dele, todo mundo balança a cabeça. Tudo organizado. A OMC não, meu amigo. A OMC é a feira da parangaba do comércio internacional. É todo mundo querendo vender, todo mundo querendo comprar, querendo fazer dar certo, precisa de dinheiro, precisa de dinheiro. Vamos resolver isso aqui, nem que seja na marra. A OMC não é uma casa organizada, bonitinha, pacífica como a ONU, não. A nível internacional, numa visão macro, a OMC é um negócio mais cabeludo. Então, é óbvio que a entidade da OMC que mais trabalha é a OSCE, que é o órgão de solução de controvérsia. Porque o que mais vai acontecer é país querendo comprar briga. Ou porque não concorda com algo, ou porque quer rever uma lei que foi aprovada, ou porque acha que ou porque está acusando alguém de desrespeitar o acordo, ou porque está acusando alguém de burlar o acordo. É o tempo todo. É assim, é o grosso. O resto é fichinha perto da OSCE. Então, todas as queixas e consultas dos membros sobre desrespeito de regra vão para a OSCE. Os estados são consultados pela OSCE. É que nem coordenador, bota os alunos lá, vamos conversar. Vem cá, que história é essa? Você está fazendo isso errado? Me conte. Fulaninho, onde é que você está dizendo que ele está fazendo coisa errada? Me explique. É que nem criança. O OSCE vai sentar os países envolvidos na briga, entender o que está acontecendo, tentar fazer um acordo entre eles. Caso esse acordo não ocorra, aí esse acordo entre as partes, certo? A OMC, através da OSCE, não se mete diretamente na primeira etapa. Se os países que estão brigando não entrarem num acordo, aí a OSCE cria um painel com 3 especialistas. Especialistas no assunto do que está tendo o arranca-rabo. O motivo que está fazendo os países brigarem, naquele tema específico, ele vai trazer 3 especialistas de respaldo internacional para se meterem na história e avaliar. O painel vai avaliar a situação, vai levantar um estudo, e o painel vai dar a opinião dele, de quem está certo, de quem está errado, quem que vai ter que ceder, o que é que tem que ser feito para acabar a confusão. O painel vai dar um parecer, certo? Ele vai dar recomendação. Porém, o país que perder, que sair perdedor nessa disputa, por conta da recomendação do painel, ele ainda pode recorrer. Mas se ele recorrer, a decisão será final, vinda diretamente da OSCE, não mais dos especialistas, e a decisão dela vai ter que ser cumprida, gostando ou não. Então, assim, não estamos falando aqui de um ciclo sem fim de recorrer. Não existe a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta instância. São 3 strikes. A melhor analogia aqui é beisebol, para quem conhece. São 3 strikes.
Strike 1, conversa entre vocês. Strike 2, eu crio um painel que vai dar opinião técnica de alguém que entende para ver se vocês agora obedecem. E o strike 3 é do jeito que eu mando e acabou. E, de novo, a OSC, por ser um órgão da OMC, tem poder legal. Ela pode, sim, obrigar o país a obedecê-la. Caso a parte perdedora não acatar, aí entra compensação, retaliação, multas, barreiras. Como funciona? Botando em ordem. As etapas da OSC. Um país entra com um pedido de consulta ou já chega reclamando, com pedido de queixa. Com isso, é feita a mediação e conciliação. Não se resolvendo, cria-se um painel. O painel examina o problema. O painel emite um relatório. Se o relatório for aprovado, show. Se o relatório não for aprovado, entra-se com uma nova apelação. O novo relatório gerado pela apelação tem poder de caráter final e, se não for cumprido, será autorizada uma retaliação por conta do país que tá sendo prejudicado pelo outro que não está cumprindo o que deveria. Retaliação econômica, tá, galera? Só para deixar bem claro, não estamos falando aqui de conflito, não. Uma pequena estatística até 2018, para vocês verem os números de pedido de consulta. Pedido de consulta, não se enganem, é querer briga. O cara já vai consultar sabendo que vai encontrar. É que nem eu sou gordinho e tudo. Quando eu vou no médico fazer check-up, eu já vou sabendo que eu vou encontrar problema. Você não vai fazer check-up sem estar desconfiando de alguma coisa. Brasileiro, normalmente, se ele se sente bem com saúde, ele não vai marcar check-up só porque está na hora de fazer o check-up anual. Tem gente que faz isso, mas não é do nosso caráter. Normalmente, quando a gente vai no médico, é porque ela está sentindo alguma coisa. Então, sabe que vai encontrar um problema. Mesma coisa aos países na OMC. Quando eles abrem um pedido de consulta na OSC, eles já abrem sabendo que tem coisa ali, entendeu? Vocês veem que, logo no início, houve um volume muito grande de consulta, ninguém confiava em ninguém. Com o passar dos anos, acalmou, houve um período de respeito mútuo e credibilidade e boa-fé, com o auge dessa confiança em 2011. Aí, quando chegou em 2012, por conta da crise econômica que houve em 2011, para os que sabem, por conta da crise econômica de 2011, 2012 disparou de novo. Aí voltou. E em 2018, estamos já voltando no top 4 aqui já. Top 4. Motivo das disputas. Principais motivos do arranca-toco entre eles. Entre 95 e 2018. O maior motivo, 468 motivos de disputa, foram disputas relativas ao TRIM. Lembrando o TRIM, investimentos estrangeiros nos países signatários. Ou seja, o principal motivo de disputa, dinheiro, investimento, balanço econômico, capital de giros, empréstimos. O maior motivo de disputa entre os países era relações financeiras. Depois veio o problema de relação de serviços, impostos, royalties, salvaguardas. Tudo era bem rateado. O que mais gera briga entre eles são relações financeiras. Aí, para vocês terem noção do quão longe chega a dor de cabeça. O azul são as disputas iniciadas, certo? São os países que abriram consulta e compraram briga, certo? O azul é eu quero resolver um problema. O laranja é o problema não se resolveu amigavelmente e essas disputas precisaram passar pelo painel,
que é a segunda etapa da OSC, que é o painel de especialistas. E o verde é quando o número de casos que precisaram apelar, o número de vezes que não entrou num acordo amigável, não aceitaram a opinião do painel de especialistas e só obedeceram na marra quando houve apelação e a OSC tomou decisão própria. Essa é a proporção entre acordos definidos amigavelmente, necessidade de painel e necessidade de apelação. Ficou claro? E em números, só para dar noção, de janeiro de 95 a dezembro de 2018, 184 painéis para resolver 230 disputas, 115 apelações, e referente a 156 relatórios, e por aí vai. Só os números para dar noção para vocês. Vamos falar agora do Brasil. O Brasil já reclamou 32 vezes entre 95 e 2018. 32 vezes, e esses são os códigos dos processos. Se vocês pesquisarem, isso é informação aberta, se vocês precisarem, consulta OSC, processo DS4, você vai achar tudo no processo. Isso são o Brasil já reclamou 32 vezes de acordos comerciais junto à OSC. E já foi chamado a atenção, tipo, ele já foi acusado 16 vezes, metade. E ele já foi envolvido em 120 casos como um third party, que ele participou do processo como parte de queixa estabelecido por outro país. De forma que o Brasil, tipo assim, a Alemanha acusou os Estados Unidos de algo. Isso é abrir um pedido de consulta. Mas a Alemanha acusou os Estados Unidos de algo, e esse algo era em relação ao Brasil. Então, a Alemanha está reclamando dos Estados Unidos, mas ela vai envolver o Brasil, porque o Brasil é o alvo da situação que está causando o motivo da chamada de abertura contra os Estados Unidos. Então, você olha assim, o Brasil até que foi acusado poucas vezes de ter aprontado alguma, mas 120 vezes o Brasil estava ligado, direta ou indiretamente, a acusações de problemas sendo realizados por outros países. Então, assim, o Brasil, diretamente, ele nunca foi muito acusado, mas ele sempre está com o pé dentro dos problemas dos outros. Sempre ele está envolvido. Aqui um mapinha mostrando a relação de a maioria dos países que o Brasil já reclamou. A setinha vermelha é de quem o Brasil reclamou. A setinha azul é o povo reclamando do Brasil. Entendeu? Só o Brasil já reclamou dos Estados Unidos, dos Estados Unidos 4 vezes, aqui na América Central 11 vezes, Europa. E a galera que reclama do Brasil, a maioria, América do Norte, Europa, a África, coitada. O Brasil, por algum motivo, já comprou briga. E sobre OMC, por hoje é isso. Alguma dúvida? Perguntas? Professor, manda. Esse material vai estar disponibilizado agora no online? Sim, eu vou. Tanto essa aula está sendo gravada, e eu vou botar no YouTube, como o PowerPoint eu vou anexar nas notas do Unifá Online. Tá, beleza, tudo bem. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Se não, vou parar a gravação e vou fazer a chamada.